Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara o vereador José Santino, Zezinho Leiteiro, do PT. Tudo bem, Zezinho? Seja bem-vindo à TV Câmara. Graças a Deus, tudo bem, Ricardo Alves. É uma satisfação estar aqui nesse dia aqui junto com você. É uma pessoa que eu admiro bastante para falar um pouquinho das nossas origens ao povo de Penápolis. Falando em origem, Zezinho, você é natural de Penápolis. Sou de Penápolis, nasci no sítio aqui na região, aqui próximo ao Lajeado. A minha avó foi a parteira, né? Naquela época era dessa maneira que acontecia. Aliás, eu sou de uma família de 8 irmãos, 4 irmãs e 4 irmãos, e a grande parte a minha avó que fez o parto. Que curioso. E além da sua família, atendeu certamente outras famílias. Ah, com certeza, Ricardo. Onde ela morava, todas as regiões que ela morava, era muito procurada para fazer os partos, e depois virava comadre das mães, aí acompanhava as crianças, naquela época, né? Dá o banho, usa tal erva, isso e aquilo. Eu era criança e acompanhava esse trabalho da minha avó. E o nome da sua avó? Era Maria Tereza da Conceição. É baixinha, um amor. Pena que eu era muito criança ainda, quando ela faleceu, eu era muito pegado com ela. Você tem ideia, já focando um pouquinho na sua avó, que é uma situação muito interessante, já que assim, você nasceu através do parto que a sua avó fez, é uma situação difícil, né? Rara, pelo menos nos tempos de hoje. Você tem ideia quantos partos a sua avó já realizou? Olha, assim, exatamente não, mas foi muito, Ricardo. Porque a região lá, a maioria do povo era normal isso aí, né? Infelizmente a gente sabe que alguns acidentes aconteciam até por causa da escassez, né? Mas ainda bem que tinha as parteiras, né? Como a gente sabe que lá em Rondônia, naqueles lugares lá mais desertos, ainda existe ainda, né? Mas é um trabalho muito interessante isso aí. Zezinho, você nasceu na zona rural e também começou a trabalhar na zona rural? Trabalhei muito novo na zona rural, Ricardo. Vou contar um pouquinho da minha história de vida. Meu pai era arrendatário muito forte, né? Eu lembro que eu não cheguei a pegar essa época, mas depois os amigos começaram a falar. Aí, o último trabalho dele como arrendatário forte, houve um desencontro com o patrão, ele preparou, naquela época o contrato, Ricardo, era feito a bigode, não tinha nenhuma assinatura. Mas como ele já vinha de várias pessoas que dava tudo certo, para ele era um mais. Aí ele negociou com o patrão, e aquela época não é agora que você tem trator, tem grátis, você vem aqui na prefeitura, faz um requerimento, paga um pouco, com 10 alqueiros, aquela época era difícil, era burro, boi no arado, aquelas coisas. E ele tinha camarada dentro de casa, assim, separado, mas junto com ele. 8, 9, 10 camaradas que falavam, né? Que era os pessoal que trabalhava com ele. A hora que ele lavrou a terra, comprou a semente, preparou a terra, aí na época o homem pediu a terra. Aí ele foi tacar a demanda. A minha mãe estava grávida de uma criança e já tinha 7. Uma situação complicada. Minha avó já de idade com a gente, e tocaram, a gente foi despejada, aí houve uma ação em Araçatuba, retornou para casa, aí depois não teve jeito, a gente foi despejado, né? Fomos acolhidos por pessoas maravilhosas que conheciam muito nós ali próximo, e dali para frente meu pai já não teve mais aquela mesma... Aquele entusiasmo. Não, ele perdeu, ficou muito debilitado, e a minha mãe que tomou a frente, e a gente, todos crianças. Eu com 7, 8 anos já trabalhava muito na roça. Com 10, 12 anos, eu e meu irmão mais velho trabalhava igual qualquer homem, Ricardo. Qualquer serviço. Colher algodão, aliar algodão. Serviço que as crianças podiam fazer, né? Capinar, essas coisas a gente fazia muito. E aí deu para conciliar um pouco escola com trabalho? Por incrível que pareça, Ricardo, quando eu trabalhava na roça, eu conseguia estudar, né? Aí passamos por alguns patrões já assim, como empregado. Aí meu pai estava meio desorientado e tinha um tio meu que morava em Araçatuba. E ele fomos mexer com olaria também. O rapaz na época lá falou, vocês vão trabalhando. Coitado do meu pai, tem tesão dele. Vocês vão trabalhando, aí a hora que tiver uma certa quantia assim de vários fornos, eu vendo um forno, acerto com vocês. Meu pai tinha crédito, pegava as coisas no armazém e deu errado de novo e não acertava a gente. E um tio meu soube dessa
dessas torturas que a gente estava, aquele momento difícil que nós estávamos atravessando, e ele era arrendatário forte de Araçatuba. Levou lá, ele arrumou terra para a gente plantar um pouquinho, fez uma casa nas propriedades que ele tocava, e ficamos lá 4 anos em Araçatuba. Só que o que acontecia? A gente ia estudar na cidade, voltava para casa, minha mãe já levava a roupinha do serviço, os outros moleques iam brincar, nós ia ajudar na roça, né, um dinheirinho e tal. E trabalhamos. Fiz até a 4ª série dessa maneira. Depois que aí não deu mais certo lá, o patrão pediu a terra, e todas as famílias se mudaram do local. E ali atrás do aeroporto, ali em Araçatuba. Aí na cidade já ficou complicado, porque eu concluí a 4ª série aqui no SESI. Aí nós precisávamos, nós todos trabalhávamos na roça, veio de origem de roça, como é que ia sustentar a família? Aí o que aconteceu? Aí eu saí da escola para ajudar meus pais na roça. Aí fiquei uns 2 anos trabalhando na roça, meu pai tinha muita vontade que a gente estudava. Graças a Deus teve 2 irmãs que fez faculdade, tem um irmão que não chegou a ter faculdade, mas tem curso técnico, está muito bem. Mas aí, rapaz, eu chegava da roça muito estressado, muito cansado, tentei várias vezes, matriculava, 1, 2, 3 meses e desistia. Aí depois de um certo tempo, aí eu fiz o supletivo e concluí a 8ª série só, ainda pretendo estudar mais um pouquinho. Zezinho, você é conhecido como Zezinho Leiteiro. É claro que a origem desse apelido tem a ver com o trabalho de leite que você desenvolveu. A partir de que momento que você trabalhou com leite? Então, aí Deus preparou uma esposa maravilhosa para mim, que eu amo muito. Você fica até emocionado quando fala da esposa. Que momento que foi esse, Zezinho? Você tinha que idade? Então, sempre fui ligado à igreja católica, né? Participava lá na comunidade São Benedito, de um grupo de jovens lá. Aí um dia ela participou lá com a gente e começamos a namorar. Ela já era bem de vida, vamos dizer assim, né? Trabalhava no comércio, isso, aquilo. E 30 anos atrás, quem tinha um carro, um telefone, uma coisa assim, não era qualquer um, né? E queria namorar comigo. Eu falei, eu trabalho na roça, corto cana, e se quiser assim mesmo. Falou, não, não tem problema não. Aí começamos a namorar 1, 2, 3 anos. Eu já tinha 22 anos, 23 anos, namoramos 1 ano. Aí eu falei para ela levar uma coisa na brincadeira, né? Até porque ela é mais velha que eu 5 anos. Eu falei, não dá certo. Então, já que a gente tá se gostando, vamos ver se a gente casa então. Aí eu tava juntando um dinheirinho para comprar uma motinha, né? Na época eu já estava registrado na roça. Quem trabalhava bastante, até hoje eu falo, gente, quem trabalha, pode ser qualquer serviço digno, você tem seus objetivos, você conquista. Aí eu desisti da moto, falei, vamos comprar uns móvelzinhos simplesinhos e vamos, se Deus quiser, fazer a nossa vida. E aí casei com ela, falou, por que você não faz igual meu pai? Eu falei, o que seu pai faz? Meu pai vende leite. Eu falei, mas isso dá alguma coisa? Aí ele falou, ó, o que a gente tem é uma casa, naquela época, né, e até hoje, é uma casa boa. E eu lembro que os filhos, além de não precisar dar despesa em casa, na hora que ele sair de casa, ele ainda perguntava se os filhos queriam dinheiro ainda. Você vê, seu Nico, que você conhece muito, né? Sim. Graças a Deus, ele sempre teve as suas conquistas na venda do leite. Eu falei, então vamos, né? Aí começou e ficou um bom tempo. Fiquei, aí eu comecei, ele desmembrou 40 litros da linha de leite dele. E eu com 4, 5 meses já estava vendendo mais de 100 litros. Aí, graças a Deus, dali pra cá, foi muitas melhoras na minha vida. Tem hora que eu pensava, meu Deus, será que eu mereço? Por quanto tempo, Zezinho, você trabalhou com leite? Então, 16 anos. 16 anos. Aí
Até teve, acho que você acompanhou aquela época, né? Dalzina. Não, o promotor chegou aí, acho que tinha até certa vigilância sanitária para acabar com o leite cru. Eu e seu Nico lutamos muito junto com os outros companheiros, né? E conquistamos a minuzinha de leite, está lá até hoje funcionando. Todo mundo que saiu de lá, né, foi porque teve outras opções, mas quem quiser vender o leite está lá ainda. Inclusive meu sogro tem a conta lá ainda. Se o dia de amanhã, se precisar, né, a gente encara qualquer coisa, né? Aí fomos trabalhando, toquei uma lanchonete também com a minha esposa, infelizmente não deu certo, mas tentamos ali na Amazonas. E aí depois, em 2004, né, eu falar um pouquinho da trajetória política, eu tinha tentado várias vezes ser candidato a vereador. Quando o prefeito João Luiz foi candidato a primeira vez, saí mais para ajudar. Eu fui candidato a prefeito a primeira vez. Faz tempo já, nem lembro o ano. Foi ele, o Bonini e o Benoni. O seu Bonini ganhou. Não, João Luiz Dirceu do Vale. João Luiz Dirceu do Vale. Eu tive 120 votos. Eu falei, olha, 5 mil santinhos. 120 votos. Naquela época, o segundo vereador do PT foi eleito com 200 e poucos votos. Você falou, é possível. Eu falei, olha, acho que vai dar certo, é isso aí. E aí, como eu fui sempre vinculado ao PT, influência do meu amigo Marco Bonini. O Marco Bonini tem uma importância muito grande na minha vida, em todo sentido. Ele que me levou para a Legião de Maria, que era um grupo que eu ia só na missa de vez em quando, mas não tinha essa ligação. E nessa época, ele me chamou para a Legião. Aí de um certo tempo ele resolveu montar um grupo de jovens lá na comunidade, que ele era da Pastoral da Juventude e era centralizado. Ele falou, não, precisava... Aí ele, além dele fundar o nosso, incentivou várias comunidades a fazer grupo de jovens. Aí eu comecei a participar lá com ele, um dia ele bateu palma na minha casa e me filiou no PT. Hoje ele não faz parte do partido, né? Aí eu comecei a participar do partido e foi onde eu fui candidato. Aí na segunda vez, junto com o Afrânio, fiz uma campanha modesta, sem recurso nenhum, mas nós sabíamos que os dois vereadores iam ser o Roberto e o João Luiz, né? Aí eu tive 197 votos, mas sem recurso nenhum. 10 mil santinhos doados pelo professor Neville e o doutor Marco Flávio, pediatra. Aí eu falei, olha, está melhorando. Diz que o brasileiro não desiste nunca. Mas aí, além de tudo isso, lógico que a gente quer se eleger, mas o nosso partido tem aquela questão de montar uma chapa. Tanto é que de grupo, né? Já tem os candidatos natural. Quando nós vamos sair para a eleição, você não precisa muito de sacrifício. Já tem. Aí, tudo bem. Passou 2004, o João Luiz foi fortalecendo o nome dele na cidade para ser candidato. E graças a Deus a gente origem humilde, mas um respeito muito grande para com meus companheiros dentro do partido. Aí ele falou, Zé, você vai de novo? Eu falei, vamos embora. Aí, Ricardo, dessa vez eu assim, não tinha muito recurso, mas eu tinha quase certeza que eu me elegia vereador, né, os trabalhos. Aí você vai se fortalecendo, ver onde você está errando e tudo. Só que, infelizmente, né, você lembra que era 17 cadeiras, nas vésperas da eleição caiu para 10. Aí o cálculo, aí elegeu o Roberto Torciano, o Roberto Caleza, eu fiquei de primeiro suplente. Bateu na trave. Bateu na trave. Terceira tentativa. Então, aí houve uma certa frustração, mas aí o prefeito me chamou para trabalhar com ele em 2004, que eu não me elegi. Fui chefe de serviço durante um ano em 2004. E o Leite, infelizmente, não estava lá mais essas coisas, né? Aí não dava para conciliar. Se eu ganhasse para vereador, fazia como seu Nico, não tinha problema nenhum continuar com essa atividade lá. Mas ali eu tinha que entrar 7 horas, cumprir horário, acompanhar os trabalhos, né? Aí, depois de um ano, né, eu assumi a Câmara, o Roberto assumiu a secretaria e eu fiquei por 3 anos. Foi uma experiência diferente, porque até então era só oposição, o pessoal, e a gente acompanhava na Câmara os trabalhos. E ali nós era a situação. E eu vim com a missão de realmente defender o governo. Você acompanhou meu trabalho e todo mundo achava que por isso eu ia cair a votação, e foi ao contrário. Aí, quarta eleição... Aumentei 30% a votação, mesmo sendo praticamente o líder do João Luiz na Câmara.
E fiz, graças a Deus, na época, fiz algum trabalho que até hoje está refletindo, que é a questão do 6 meses de maternidade para as mães funcionárias públicas. Vários projetos que não dá para elencar aqui, mas muito, dia medalha Ayrton Senna, com os companheiros Flávio Guerra, enfim, aquela mãe do ano lá, né, Dona Aninha, que é uma pessoa maravilhosa, 16 filhos, enfim, um trabalho fantástico. Aí, de novo, João Luiz e Dr. Ricardo, eu falei, essa é minha e o boi não lambe, não tem jeito. Aí o que aconteceu? Na quarta eleição, fez a coligação com o PV, né? Majoritário pode ter sido bom, pode ter sido bom. Só que é a mesma coisa de você entrar numa partida, ganha e perdeu o jogo. Você entendeu? Você está esperando, não vou nem pôr o Capo é maravilhoso. Você está esperando, por exemplo, o Bandeirante, que entrou com 9 jogadores em campo esses dias. Aí os caras trazem o São Paulo para jogar. Não é verdade? Não, mas as condições, eu estava preparado de um jeito e veio de outro. A coligação eu deixei o 3, só que no meu partido eu fui o segundo mais votado. Eu estava praticamente eleito. E aí, fazer o quê, né? Aí passou a reeleição do João Luiz, né? Comecei como segundo escalão, depois fui secretário de Agricultura e no remanejo de secretariado fui para o consórcio Ribeirão Lajeado, que foi uma experiência maravilhosa também, se aprende lá com o pessoal da zona rural. E fiz o que eu pude, em todas as pastas que eu ocupei, trabalhei com dedicação, com esforço, né? Às vezes os munícipes esperam muito mais do poder público, mas tem dificuldade. A Secretaria de Agricultura, o que ela tem hoje? Ela tem equipe, trator, grade Roma, equipamento de trabalho que antes não tinha, né? Mas tem uma engenheira agrônoma, né? O ex-prefeito contratou, isso e aquilo, mas a parte que ficou para ela, a questão de manutenção das praças. É bastante. É muita coisa, Ricardo, é muito difícil. E você corta num dia, já cresce no outro, praticamente? Principalmente na época da chuva, né? É muito difícil esse trabalho. E a gente sempre defendia a questão da terceirização. O prefeito João Luiz, nos últimos 2, 3 anos, arrumou uma empresa, deu uma boa melhorada. Espero que o Célio agora consiga também, porque é horrível. Você vai na cidade aí tudo limpinha, nossa, meu Deus, e eu estou acompanhando aí, tem muita praça suja ainda, você vê que já está seco, mas infelizmente eu entendo porque eu passei por lá e não é fácil, não, né? Agora, um orgulho que eu tenho muito grande, é um projeto muito antigo, que o João Luiz deu atenção, eu tenho certeza que o Célio também, a questão das hortas comunitárias. E estar na agricultura é fantástico, é maravilhoso. A integração das famílias. Nós fomos até Brasília receber o prêmio, né? Lá, ODM Brasil. Né? Alguns jeitos que tem para acabar, erradicar a fome e a miséria no mundo. E a gente foi contemplado. Então, foi tudo uma experiência válida. Aí, saiu agora aí a eleição, né, de 2012. E a gente você vê, isso é um aprendizado, vem lutando há muitos anos, né? Você vê que já era para 20 anos, né? A 5ª eleição. Aí o pessoal falava em coligação com isso e aquilo. Eu falava, gente, se coligar, vocês podem coligar, eu sou democrático, né? Inclusive no nosso partido, só que aí eu não vou ser candidato a vereador. E eu tenho certeza absoluta que o nosso partido elege 3 vereadores. Falei isso várias e várias, tanto é que elegeu. Infelizmente, o João Luiz não foi o sucessor dele, foi um trabalho, perdeu por 1.600 votos, 1.500 votos, né? O João Luiz saiu com uma boa avaliação, mas não, o PT está firme aí, graças a Deus. Temos 3 vereadores atuantes na Câmara, também estruturado. E se Deus quiser, o ano que vem agora tem eleição aí da nossa presidenta, a gente tem fé que ela se elege e vamos trabalhar muito, um desafio muito grande para vencer o governo do Estado, que é uma plataforma de trabalho do Partido dos Trabalhadores. São Paulo, a capital, recuperamos lá, que a Marta já governou, o Irondina já governou, e agora o Haddad ganhou e nós vamos tentar o Estado de São Paulo agora firme.
né? Zezinho, e em Penápolis você tem uma identidade muito forte com o bairro Vila Tóquio, né? A Vila Tóquio, e inclusive você ajuda a promover lá uma festa importante que é Folia de Reis. Então, Ricardo, essa questão da Folia de Reis surgiu justamente naquele momento difícil que meu pai atravessava, né? Porque depois de sair, ele fez essa promessa, né? De criar os 8 filhos, se desse certo, ele montava essa Folia de Reis, que chama Folia de Reis São Francisco. Aí passou os tempos e não tinha como. Aí teve um senhor ali na vila, que estava o último ano dele, né? Ele morava até no Xinkai. Aí meu pai pegou a bandeira dele e começou a pagar a promessa dele, que era 7 anos. Aí era uma coisinha simples, um suco, um guaranazinho. Aí foi melhorando um pouquinho, 100 pessoas, no máximo 80 pessoas, né? No encerramento dos festejos. Aí aquele sulhão daquele senhor ficou com meu pai por alguns anos. Aí foi falecendo, que já era de idade, e meu irmão foi aprendendo. O saudoso Zé da Viola ensinou meu irmão a cantar como mestre Folia de Reis. Meu cunhado, a maioria é família, cunhado, o Pardinho, que é amigo também, a sobrinhada, e ele falou, não, eu não vou parar não. Meu pai faleceu, ele falou, quero dar continuidade. Já vai para 28 anos e já fizemos festa para 1000 pessoas. Graças a Deus. É um trabalho que a gente somos devotos dos 3 Reis Santos. Aí o pessoal pergunta muitas vezes sobre a Folia de Reis, e eu falo, eu tenho um motivo muito forte para isso, né? Meu pai, a devoção, a fé dele, é a gente continuar esse trabalho. Ela é de origem de Portugal, veio para cá, acho que 1500, por aí, e aqui no Brasil se tornou um sentido mais religioso, né? Que pode ver aqui no bairro da Bahia, tem a comunidade dos 3 Reis. Né? E uma coisa começou com meu pai, minha mãe também ajudou muito. E a gente continua com esse trabalho aí até o dia que Deus quiser e der força para nós continuar. Zezinho, no início dessa legislatura você teve um encontro importante com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Qual foi a reivindicação que você tratou com o ministro? Então, Ricardo, a gente aproveitou que ele esteve aqui na cidade de Lins e fomos lá pedir uma pista de atletismo para a nossa cidade. A gente sabe que tem muitos esportistas aqui que gosta, né? O Solonei, nosso destaque pan-americano, sul-americano, né? Ganhou uma maratona de São Paulo e a gente não tem uma pista aqui emborrachada nos moldes que eles precisam. E conversando com o Mica e outros pessoal que faz prática do esporte, falou dessa necessidade, né? Então a gente foi lá, fez o pedido, fizemos matéria. E você sabe, nós temos 4 anos de trabalho, né, Ricardo? A gente está iniciando agora. Se não der certo dessa vez, vamos marcar audiência até Brasília de novo. Vamos estar cobrando para essas e outras melhorias para a nossa cidade, que é muito importante. Recentemente você abordou na tribuna da Câmara Municipal um questionamento relacionado à perícia médica para os servidores municipais. O que está acontecendo? Qual tem sido o questionamento dos servidores municipais? Então, Ricardo, o vereador vive em função daquilo que a população pede, né? Nesse caso, o funcionário público me procurou com essa questão. A gente sabe que esse profissional médico em Penápolis está escasso, né? A principal dificuldade que eu vejo na área da saúde pública do nosso município é a questão da figura do médico. Porque nós temos agentes comunitários maravilhosos, temos enfermeiras maravilhosas, o sistema está implantado, o UBS, graças a Deus, não tem mais casinha de aluguel. O ex-prefeito João Luiz fez os PAS, as UBS maravilhosas, né? Uma na Planalto, agora recentemente, que o prefeito Célio vai inaugurar. A estrutura está pronta. A figura do médico está comprometida. Pronto-socorro, a gente vai lá, não está legal, né? Passamos por dificuldade no governo anterior. O atual, inclusive, o presidente da Câmara já abordou esse assunto várias vezes. E a questão da perícia, pelo que eu fui informado, ele tomou uma decisão e a decisão dele não foi acatada por setores da administração. Esse, segundo informações, foi o motivo que ele deixou o posto. Eu acho que isso não pode acontecer. Porque você tem pouco médico. E o pouco que tem, se ele for comprometido, bom e trabalhador, você tem que tentar preservar, né? Então, eu fiz um requerimento para a tomada da administração. Estou esperando a resposta, não fiquei contente com a resposta. Vou reiterar o pedido de novo e para ver que
que a gente pode entrar no consenso, né? Para melhorar a situação dos servidores aí, no modo geral. Ok, Zezinho, deixo agora espaço para suas considerações finais. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, né, pela oportunidade que Ele está me dando aqui. Não é fácil ser um vereador, um bairro periférico, alguém que saiu lá do meio do mato, né? E graças a Deus, todos aqueles meus amigos que lutaram junto comigo todos esses anos, eu tenho voto desde a primeira eleição, né? E até o último falava, o pessoal vai enjoar de votar em você. Eu falei, o que eu posso fazer? Não tem problema, vou continuar lutando. Aqueles que me ajudaram, os meus irmãos, todos eles, meus amigos, eu não vou citar nome aqui porque eu vou cometer muita injustiça. Aí foi muita gente que abraçou essa e outras campanhas. A região lá da minha comunidade, São Benedito, chama Comunidade São Benedito lá, né? Região Jardim Brasília, Jardim Canadá, Tóquio, Premier, Jardim Brasília, Secap, Dona Eugênia, né? Eu tive voto em vários lugares, mas eu tenho certeza que de 70% a 80% dos votos foi localizado. As pessoas que convivem comigo no dia a dia confiou em mim mais uma vez e deu esse voto de confiança. E eu, se Deus quiser, esses 4 anos, quero fazer de tudo para não decepcionar esse povo que vem confiando em mim. E dessa vez não teve surpresa, não. Dessa vez foi dia 1º, agora de 2013 ali, junto com os 12 vereadores aí trabalhando. Desejo boa sorte para o prefeito Célio, para o vice Ricardo Castilho, para os 12 vereadores também da casa que assumiram junto comigo, porque quem tem a ganhar é a nossa cidade de Penápolis. Só para concluir, Ricardo, eu também faço parte da Pastoral da Criança, né? Você viu que eu trouxe o pessoal lá, já há 7, 8 anos, a gente faz um trabalho lá no Sivacó. Eu e a Alessandra que vai junto comigo, uma moça lá, inclusive você padrinho de casamento dela. Então a gente tem na parte do esporte também, árbitro, né? Por um bom tempo. É bem lembrado, Ricardo. Eu falo, meu Deus, o que eu não fiz na minha vida até hoje, né? Eu estava numa época, uma situação muito difícil, tentei me abrir a lanchonete lá, não deu certo, e já comprometido, e várias amigas acudindo daqui, acudindo dali. Aí surgiu, encontrando o Flávio Guerra por acaso aqui na prefeitura. O que é o destino, né, Ricardo? Ele falou, Zé, você não quer fazer o curso de árbitro? Eu falei, Flávio, pelo amor de Deus, me fala isso. Mas a necessidade às vezes fala mais alto. Aí, era R$30 na época e eu não tinha os R$30. Aí minha mulher falou, não, vai fazer assim. Ela conseguiu os R$30. Aí fizemos lá na incubadora um curso, uma semana. Fui, na teoria, bem, até que fácil, mas depois na prática, meu Deus do céu. E trabalhei uns 10, 12 anos como árbitro de futebol amador, árbitro de assistência. Trabalhei com o Lula. Ouviu algumas palavras carinhosas também? Isso aí é de menos, né? Você vê, eu nunca bebi, não tomei bebida alcoólica, fui bandeirar um jogo amistoso do CAP lá, acabei de entrar no campo. Você tá bem? Entendeu? Então essa situação aí, mas foi válida, importante. Eu tô com a minha roupa lá ainda, não desisti ainda não. Apesar que, não sei se eu vou exercer mais, está lá. O dia que a gente puder e várias partidas aí que não é amistosas, o pessoal tem convidado a gente, né? E aí, trabalhei esse tempo todo, o Flávio Guerra na época, ele comandava a liga aqui em Penápolis, me deu muita oportunidade, né? Deu certo. E graças a Deus ganhei um dinheirinho, me ajudou muito. E depois de algum tempo fui vereador. Homenageei o amigo, né? Coincidência maravilhosa, um menino que eu vi nascer também. Que bom. Aproveitar esse momento mais uma vez para agradecer a Deus, nosso Pai, as 2 pessoas mais importantes da minha vida, minha esposa Vânia, batalhadora, lutadora, e o meu filho, o Cacá, maravilhoso, muito orgulho de ter um filho desse, torcedor assíduo do Clube Atlético Penapolense. E ele não tinha assistido nenhum jogo do CAP ainda, com 8, 9 anos de idade, e fez um quadro do CAP. Eu acho que já estava predestinado, né? Que é o Giovanni. O Giovanni. Hoje ele faz parte da torcida jovem. Desse jogo do Campeonato Paulista, se ele perdeu 1 ou 2, foi muito. Quando eu falo perdeu, não pela televisão. Indo lá no Pacaembu, no Morumbi, em todo lugar onde a torcida jovem está presente, ele está junto, né? Filho, que Deus te abençoe muito, continue com essa humildade,
que esse jeito simples seu de encarar as coisas, os estudos, está fazendo apenas um curso agora, fiz o terceiro colegial. As suas decisões, se Deus quiser, muito séria e objetiva. Seu pai e sua mãe sempre vai estar do teu lado e te apoiando. Que Deus te abençoe muito, você e a nossa família.